Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O Evangelho de João é o mais difícil dos 4 relatos bíblicos da vida de Jesus. Ele transmite comentários e discursos de Jesus que usam expressões enigmáticas. Os primeiros ouvintes sofreram para entender quando Jesus falou de reconstruir o santuário em 3 dias, no capítulo 2, da necessidade de nascer de novo, no capítulo 3, da água viva, capítulo 4, e do pão do céu, capítulo 6. Vamos pensar nesse último exemplo, o pão do céu. Na sua explicação do pão que desceu do céu, Jesus acrescentou afirmações que ainda apresentam dificuldades para os leitores nos dias de hoje. Ele disse em João 6, 54 e 55, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Existem interpretações comuns que aplicam essas palavras de Jesus à ceia do Senhor, mais conhecido como Eucaristia em algumas vertentes religiosas. A celebração do sacrifício de Jesus na ceia faz parte da vida dos cristãos, como observamos nas instruções de Jesus em Lucas 22, no exemplo e ensinamento dos apóstolos em Atos 20 e 1 Coríntios 11. Mas os textos que orientam sobre a ceia falam de fazer em memória de Jesus, sem sugerir algum poder salvífico nessa celebração. Outros textos falam de condições que devem ser cumpridas para ter a vida eterna. Falam da fé, do arrependimento, do batismo, mas não fazem esse vínculo entre a ceia do Senhor e a salvação. Se alcançar a vida eterna fosse tão simples, a multidão não teria abandonado Jesus por causa desse discurso duro em João capítulo 6, como diz do versículo 60 em diante. Como Jesus ainda estava vivo quando instituiu a ceia, é evidente que ele não usou carne e sangue literais. O pão representa seu corpo, e o fruto da videira representa seu sangue. Doutrinas bem depois do Novo Testamento, como transubstanciação e consubstanciação, têm atribuído um sentido místico aos alimentos simples que Jesus empregou. O que então significa comer a carne e beber o sangue de Jesus se ele não está falando sobre a ceia ou Eucaristia? Uma das primeiras regras para entender qualquer texto é examinar o contexto. A chave para entender as palavras de Jesus vem poucos versículos depois, quando ele diz, versículos 56 e 57 de João 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Comer da carne e beber do sangue significa assumir a natureza de Jesus e viver em dedicação a Ele. Os verdadeiros seguidores absorvem o caráter de Jesus e demonstram esse caráter constantemente nas suas vidas. Ele não fala aqui de algo místico, ele fala da responsabilidade de imitar Jesus e de demonstrar em nossas vidas o caráter do nosso Senhor e Salvador. E assim, caminharemos para a vida eterna na presença de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.